Olá, boa tarde a todos. Hoje eu tô aqui numa reflexão e para isso eu coloquei aqui atrás, né? Deixei tudo livre, né? Deixei o meu cenário de sempre, né? De sempre não, deixei o meu cenário original, né? Que ali estão meu armário, meus edredões ali em cima, minha bolsa, algumas blusas. Aqui é uma caricatura da minha formatura, tal, minha roupa de casa, meu penteado como eu costumo fazer. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Eu queria começar com uma reflexão, né? A lua tá minguante, né? A minha lua tá para vir, eu estou muito reflexiva. E aí eu queria fazer uma reflexão junto com vocês de o seguinte: imagine que você está passando na calçada de uma grande avenida e você vê um motorista que vinha tomando todos os cuidados dele, né? Mas de repente passou na frente dele um cachorro e ele atropelou o cachorro, né? O cachorro correu, embrenhou-se pelos matos e logo ali na frente o motorista parou. Você já acolheu esse motorista? Você já chegou lá e perguntou a ele como ele se sentiu depois daquela agressão? Alguma vez você já se colocou no lugar dessa pessoa que foi o agressor, mesmo que por acidente? Você já pensou na dor que ele carrega, na culpa que ele está sentindo, no quão nervoso ele está, ao ponto de ter que parar o carro para se acalmar um pouquinho? E foi um cachorro. Não tem RG, não tem CPF, não é arrimo de família, não é filho de alguém ou pai de outro alguém, né? É um cachorro que estava na rua, claro, é uma vida, né? Não vamos desmerecer a vida. Mas a gente vai colocar aqui como sendo uma pessoa que a sociedade não ia buscar quem é a mãe ou quem é o filho daquela vítima, tá? E não é apenas um cachorro, foi um animal que não tem, assim, família, enfim, tirando o animal de cena, tá? Vamos olhar para o fato. O fato. O motorista vinha dirigindo seu carro cuidadosamente, né? Mas de repente lança-se na sua frente, né? Uma vida e que ele atinge aquela vida, né? Ele machuca, ele causa um mal àquela vida, mas aquela vida segue viva com as consequências, mas segue, e ele fica com aquele marco, né? Eu sou um agressor. Ao ponto dele parar lá na frente e se acalmar e refletir sobre aquilo. Uma vez aconteceu isso comigo. Não que eu atropelei, mas eu vinha logo atrás do motorista e vi quando o animal passou na frente dele, ele bateu no pobrezinho do animal. E quando ele parou lá na frente, eu parei atrás dele, né? E quando eu parei atrás dele, eu cheguei lá e disse: "E aí, bicho, tá tudo bem contigo?" E ele disse: "Tu viu?" Eu disse: "Vi." Ele: "Não foi culpa minha, não." Eu disse: "Calma, eu sei, eu vi." Né? Ele foi me justificar a agressão que ele tinha feito, né? E aí eu parei para analisar o seguinte: por que alguns médicos obstetras, né, induzem tanto as suas pacientes para uma cirurgia cesariana? Acredito eu, nunca fui aluna de medicina, mas faço parte da sociedade que fica do lado da vítima
e culpa o agressor por toda e qualquer situação causada à vítima, mesmo que ele não tenha alguma culpa, mas estava sob responsabilidade dele, estava nas mãos dele, e é a ele que eu vou imputar toda e qualquer culpa. Aí, imagine numa faculdade de medicina, onde o objetivo é aprender a salvar. Vão formar os médicos, colocando já um peso nas costas dele a partir do primeiro período. Se morrer, a culpa é sua. Salve, você tem essa obrigação. Erro médico, erro médico, erro médico. Consequências futuras. Uma vida que você passou estudando para conseguir um emprego, você formou uma família pensando em sustentá-la com aquele emprego e num lapso você perde tudo e perde família, perde sustento, perde tudo, ainda é preso. É essa sociedade que a gente vive. É aqui onde a gente resolveu nascer. Então, o alto índice de cesáreas no Brasil pode vir de desencorajar o estudante médico lá quando ele ainda está se formando médico, né? A gente não vive, a gente não cria, não prepara as pessoas com encorajamento, a gente prepara com medo, a gente antepõe a dor, né? Me diga o que é que sua mãe dizia para você quando você era pequenininha. Eu digo pequenininha para as meninas, né? Isso não é para você, você não pode fazer isso, essa festa ainda não é para você, essa roupa você não pode usar. Mas quando você chega com 30 anos, você tem que mostrar resultados. Você tem que ser a pessoa capacitada, você tem que ser a pessoa bem-sucedida e mais, você tem que ser suficiente para encorajar sua prole também. Como? Como se não me prepararam com tanta força, né? Então, como culpar uma classe médica pelos altos índices de cesárea, se lá na formação desse médico, né, colocaram para ele o medo, a dor, as consequências, o erro médico, aquela culpa toda, né? Não apresentaram para ele um parto mais humanizado, que é possível olhar a natureza, que perceber como os outros seres vivos nascem, né? E que você pode acompanhar aquilo também e deixar acontecer, e você pode simplesmente olhar a progressão do parto, olhando o desenvolvimento do corpo da gestante para você saber que ela já está no período expulsivo ou que ela já está com dilatação suficiente, porque não precisa olhar para frente, olhando atrás você vê se já abriu o suficiente, porque como é o nome? O plexo pélvico, ele é um só. Se abrir na frente, vai abrir atrás. Então, você olhando atrás, você viu se já teve dilatação suficiente. Então, esses médicos, eles foram treinados para serem humanos, eles foram treinados para entender que a natureza por si só flui. Eles foram treinados para deixar fluir, ou eles só foram treinados para ser capacitados para serem os melhores salvadores? E aí, para o cara ser salvador de alguma coisa, ele tem que estar diante de um perigo. Ele é o foda diante de um perigo. E diante de um perigo, eu vou usar tudo o que eu aprendi na minha formação acadêmica. Massa! Mas e quando não tem perigo? Você não enxerga o não ter perigo.
porque você não foi treinado para isso, né? E aí, agora fazendo uma reflexão com aquele motorista que vinha na dele, na via, né? Ele vinha lá dirigindo e de repente atravessou um cachorro na frente dele e seguiu a vida e ele atropelou o cachorro e ficou com aquilo na consciência, precisou estacionar ali para se acalmar um pouquinho. Imagina um médico. Ele vinha seguindo a vida dele, normal, chegou para ele um caso e ele segurou nas mãos e ele tentou de tudo, né? E aí atropelou o cachorro, né? E aí, mesmo que não fosse dele, ele tomou todas as precauções, ele reviu todos os protocolos, ele atendeu de todas as formas, mas infelizmente aconteceu o pior, né? Você já acolheu ele? Você já pensou o quanto que ele está nervoso por ter provocado aquilo, o quanto ele está se sentindo culpado por ter provocado aquilo? Ele não sabe fazer diferente, né? Ele não vai saber operar com fluidez se ele foi treinado a operar no caos. Ele vai enxergar caos em toda e qualquer gestação. Por quê? Erro médico, sociedade em cima, resposta imediata para os familiares, para todo mundo, porque eu tenho que dizer imediatamente com quantos centímetros o bebê nasceu e qual foi o peso, né? Eu tenho que cortar logo o cordão umbilical para ir medir o bebê. Eu não posso esperar o cordãozinho parar de pulsar, porque são fatos, né, que vão se desencadeando, que eu vou diminuindo os tempos de reação, e aí eu tenho que terminar logo aquilo, porque eu não posso ter uma consequência mais grave nas minhas mãos, né? A gente fala muito em sou contra a episiotomia, né? Não permito isso no meu corpo. Não permita também, mulher, que a episiotomia seja feita no seu corpo. Mas o que foi ensinado para esse médico lá na faculdade? Qual foi a formação dele quanto à episiotomia? Qual foi a formação dele quanto à assistência ao parto humanizado, o deixar fluir? Quantas vezes um professor dele fez uma comparação entre o parto de um humano e um parto de uma vaca, por exemplo, né? Para ele entender que der tempo ao tempo que a passagem vai acontecer. Muitas mulheres dizem, né, relatam em seus partos: o meu parto foi cesariana porque quando eu estava com o 8º mês, a minha médica disse que eu não ia ter passagem. Ou então, na hora das contrações, né, iniciou o trabalho de parto, não deixou evoluir e tal, e aí viu que não abria, não dilatava, e aí a médica chega para eles: você não vai ter passagem, vamos fazer uma cesárea agora, né? E ela engole essa conversa e joga um menino com 10 anos de idade, ela falando sobre o parto dela: foi porque eu não tive passagem. Será que foi? Não sei, né? Não estamos aqui também para julgar mulheres, nem julgar a classe médica. Estamos aqui para ter empatia com todos, né? Esse meu horário, esse meu canal, essa minha proposta é justamente da gente esclarecer mulheres para elas dizerem: Juliana, essa tua conversa é balela, eu quero uma cesárea. Sim, bicho, tenha a sua cesárea. Agora tenha porque foi você que escolheu, né? Você não teve que entrar na agenda de um fulano porque ele era um medroso ou porque ele tinha uma ambição ou por N motivo, porque não foi você. Tenha o seu parto, tenha o seu bebê, acolha a sua criança do jeito que você escolheu, consciente de todos os riscos, o risco de ter um parto normal, o risco de ter um parto cesariana, por uma cirurgia cesariana, mas que seja você o protagonista do seu parto, entende? E aí,
Quando você tem uma vida dentro de si, que você chega para apresentar à sociedade, você não vai ouvir conversinha boa também, não. Do mesmo jeito que o médico lá na faculdade foi formado com medo, com terror, você que começa a ser mãe, você também vai ser formada mãe com terror. Só vão chegar para você para contar histórias escabrosas que vão tirar completamente o seu encorajamento. Que um sonho que você pode ter tido de ter um parto normal vai se degradando ao longo de sua gestação. E quando você chega aos 8 meses, você já tá louca, com a mão na cabeça, querendo que tirem seu filho de dentro de você. Porque você quer salvar ele. Salvar de quê? Salvar de quê? Calma, né? Calma. O meu trabalho, o meu caminho, o meu empenho aqui é justamente esclarecer que você também é capaz de deixar nascer do mesmo jeito que você foi capaz de deixar conceber. Existem pessoas que precisam de inseminação artificial para fazer a concepção do embrião? Sim. É a maioria? Não. Por que vai ser a maioria que vai precisar de uma cirurgia cesariana para colocar um bebê no mundo? Né? Por quê? São todas as pessoas que precisam usar óculos? Não. Algumas pessoas precisam, sim. Graças a Deus existem óculos. Graças a Deus existem cirurgias de correção. Graças a Deus pessoas estão enxergando o mundo de uma outra forma por causa do desenvolvimento tecnológico da medicina. Que massa! Mas faz sentido eu pegar uma pessoa com uma visão boa e colocar um óculos nela? Ou mais, submeter a uma cirurgia para substituição de um cristalino, por exemplo, porque pode ser que daqui a não sei quantos anos ela venha a não mais enxergar? Faz sentido isso para você? Claro que não. Claro que não. Existem cirurgias corretivas e curativas, graças a Deus. Existem médicos capacitados, graças a Deus. Mas é todo mundo que precisa? Não. Ah, Juliana, mas eu quero. Massa! Massa! Você tem todo o direito de querer e correr atrás disso. Tô contigo, vamos lá. Agora, sabendo que foi você que quis, sabendo que realmente existe a necessidade, porque toda cirurgia é de risco, toda cirurgia vem um risco. Entrar no hospital tem risco. Ou você acha que não? Quem é que vai para o hospital? Pessoas doentes. É ou não é? Pessoas doentes vão para o hospital. É possível que mesmo com toda a estrutura de desinfecção do mundo, existam bactérias atuantes ainda dentro de um hospital. Entrar no hospital é um risco, porque você vai se arriscar a entrar em contato com aquele tipo de bactéria e trazer de volta para você. É entrar sadio e sair doente. Isso é só em entrar e sair. Imagina entrar, morrer e o médico torcer para você viver de novo para você sair. Porque existem cirurgias que você realmente morre, né? Você é entubado, fica respirando por aparelhos e tal. O médico vai lá, faz o procedimento que tem que fazer. Depois que termina tudo, vai tirando a anestesia, vai monitorando o seu corpo e você, puf, vive de novo. Isso em um vocabulário leigo, tá? Em um vocabulário extremamente leigo, mas de fácil entendimento. Faz sentido você correr esse risco todo
desnecessariamente. No Brasil, o índice de cesariana é altíssimo. E quando vai se falar sobre isso em países da Europa, eles ficam sem entender por que tantas mulheres se submetem a esse tipo de cirurgia sem necessidade. E mais, colocam isso como sendo verdade absoluta. E mulheres que não passam por esse tipo de procedimento processam o Estado porque elas deviam ter passado por isso. Porque é direito delas terem passado por isso. Uma mulher, por exemplo, descartando qualquer tipo de argumento de uma linha de irresponsabilidade do Estado, tá, pessoal? Vejam. Descartando isso, olhando o fato. Uma mulher que chega com fortes dores, né, numa recepção de um hospital público e não tem leito. Não tem leito para ela, né? E de repente ela tá ali sentada e o bebê começa a nascer. E corre a mulher que estava junto com ela, acompanhando geralmente, né? Porque entendamos também, né, que nesse cenário que eu estou descrevendo para você, o pai também não tá, correu só ela e a mãe dela e a bolsinha do bebê, e aí ela chegou lá no hospital querendo ser atendida, mas o setor lá já tá super lotado, e ela tá ali, né, na recepção do hospital, e ela tem o bebê que é amparado pela avó, e imediatamente ela pega o bebê e acolhe ele, né, e fica lá todo mundo participando daquele parto, né, e qual é a visão da pessoa que passou por isso, né? Qual é a visão? Era direito meu entrar naquele hospital, receber uma anestesia, cortarem minha barriga e arrancarem o meu bebê de dentro de mim. Colocaram isso na cabeça dela como sendo uma verdade absoluta, uma coisa boa, mas não mostraram para ela que ela tinha saúde suficiente de nem precisar ter o bebê ali. Só que aí a gente não vai ter certeza se o bebê ia aguentar, o bebê tem que ser monitorado durante todo o trabalho de parto, né? Que aí a gente tem que saber se a gestante está em saúde, em plenas condições de ter o bebê de parto normal, se o bebê também está respondendo satisfatoriamente a um parto normal, tal. Essa parte daí eu também entendo, tá? Mas veja o milagre da vida. A mulher teve a oportunidade de ter o bebê, ele nasceu, foi para os braços dela sem sequela. Quem estava junto dela era a mãe dela. Era um ambiente sujo, era um ambiente que não supria ali, né, as condições de saúde e tal. Massa. Mas, minha gente, essa mulher com essa saúde, esse bebê com essa saúde, essa mãe, essa avó com essa empatia, esse parto poderia ter acontecido na casa dela. Se ela tivesse sido bem instruída, se tivesse acompanhada por uma pessoa capacitada de acompanhar o progresso do parto. Mas o que é que vendem para a gente como sendo o perfeito? Eu tenho que ter um plano de saúde, porque no Brasil a saúde pública não funciona. Se eu tenho um plano de saúde, eu tenho que parir pelo meu plano de saúde. Para parir, eu tenho que hospitalizar o meu parto. E, claro, para o meu parto acontecer, tem que ser cesariana. Por quê? O médico que foi capacitado para ser médico foi treinado apenas para agir diante do caos. Quando ele recebe a paciente dele pela primeira vez, numa consulta de rotina, ele já antevê o caos. Por quê? Porque os olhos dele estão virados para o caos. Porque ele foi formado naquilo tudo. Erro médico, erro médico, erro médico, erro médico. Não tem amparo para o cara poder trabalhar. Pensemos também um pouquinho nisso, né? Pensemos também que o agressor, ele não é agressor sozinho. Ele foi treinado para salvar. Ele foi treinado para ser o fera diante de um caos.
como ele foi treinado para o caos e ele não quer ver o caos se instalar, ele vai e pega toda aquela preparação dele e coloca antes do caos se instalar. Mas aí a gente vem aqui dizer para essa mãe: não deixe que a desinformação permita que o seu parto seja roubado, né? Você não precisa disso. Você pode ter conhecimento suficiente para ir lá e pesquisar o tipo de parto que você quer, o tipo de médico que você quer, né? Todos os riscos que podem acontecer para você durante um parto, né? O que é que pode te libertar? A informação. Informação liberta. E eu digo mais, informação em qualquer área que você venha a buscar. A informação vai lhe dar respaldo suficiente para você argumentar. Para você, por exemplo, dizer ao seu médico, né, que quando o seu bebê nascer, você não quer que o cordãozinho dele seja cortado antes dele parar de pulsar. Porque aí você tem a linha argumentativa de dizer, se o cordão ainda está pulsando, é porque o meu bebê ainda está precisando daquele sangue oxigenado que eu posso dar. E que se o senhor cortar ali o fornecimento desse oxigênio, o bebê vai precisar de ir para a incubadora, de ir para uma UTI neonatal. E eu não quero isso para o seu filho. Mas como é que você consegue esse tipo de argumento? Com conhecimento. Mas te dão o conhecimento? Te dão conhecimento no teu início de gravidez? Não. Só te dão pânico, medo, pavor. Só chegam para te contar histórias tristes, que ouviram falar que no hospital tal o médico torou a cabeça do menino, ou que cortou a cabeça do menino, ou que a mãe morreu, que o mundo se acabou. E eu digo mais, viu? Isso não é para lhe desencorajar, não. Isso acontece em consequência dessa informação que chega para você. Isso é por amor, porque elas não querem, as pessoas que chegam para te contar isso, não querem que você passe por isso. Então eles chegam para colocar terror em cima de você. Quando aí você olha e diz, calma, né? Isso aí foi alguma experiência que essa pessoa passou. Não precisa ser a minha experiência. Aí vem todo aquele processo de preparação para o parto, de meditação, de fluidez, de ginástica, né? Ginástica para gestantes, de preparação espiritual, de preparação de todas as formas. Que aí quando as pessoas chegam com esse pensamento negativo, você já bloqueia. Você já bloqueia e ali fica. Se você estiver realmente empoderada, se você estiver realmente diante de suas certezas, de suas afirmações, você vai dizer não. Você vai dizer não para aquilo que não condiz com os seus valores. E isso é para tudo, mas para isso você tem que estar fortalecido. Você tem que estar fortalecido durante todo o período. É para isso que existe pré-natal, o exame de pré-natal, antes do nascimento. Você vai fazendo os seus exames periódicos justamente para você acompanhar o desenvolvimento da placenta, o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento do seu corpo. É para isso que o pré-natal existe. Justamente para ir lhe preparando. É possível até você descobrir algumas doenças congênitas do seu bebê durante o acompanhamento pré-natal. Para isso que você está sendo capacitada, para quando chegar lá na frente você saber do que é que estão falando sobre o seu corpo. Uma coisa básica, uma coisa simples. Uma coisa simples é que existe uma doença chamada gonorreia. A mulher pode ter gonorreia. A gonorreia é uma doença do aparelho vaginal da mulher, certo? É uma bactéria. Em partos normais, quando o bebezinho passa com a cabeça no canal vaginal, é possível que uma mulher que tenha gonorreia, a bactéria venha a entrar no olhinho do bebê. E quando esse bebê nasce, um dos procedimentos é pingar nitrato de prata no olho do bebê para prevenir uma cegueira futura ou coisa do tipo.
Isso às vezes é protocolo do hospital. Pingar o nitrato de prata em todo e qualquer bebê que nascer. Nasceu naquele hospital, bota nitrato de prata no olho do bebê. Calma, calma. Aquele nitrato de prata pode inibir uma cegueira. Pode. Mas aquele nitrato de prata pode causar uma conjuntivite no bebê também. E aí, você que passou 9 meses fazendo os exames no seu corpo, indo para o médico todo mês, e nos últimos meses indo a cada 15 dias, e no último mês indo a cada semana, você não sabe que você não tem gonorreia? Você não sabe ainda, você ainda não descobriu que você não tem gonorreia? E que você vai passar pelo procedimento de tentar um trabalho de parto normal e quando o seu bebê nascer, você dizer não à pessoa que vai pegar o seu bebê e dizer não, bote nitrato de prata no olho do meu filho porque eu não tenho gonorreia. Você fez pré-natal pra quê, então? Se viu de que esse pré-natal todo? E mais, e ainda digo um absurdo maior. A pessoa que tá lá olhando o bebezinho para pingar nitrato de prata no olhinho dele, não leu o seu protocolo, não leu o protocolo do bebê, não lhe conheceu na sala de parto, seu filho chegou na mão dele porque ele tá no setor feito para isso e o seu bebê nasceu de cesariana. Nem passou pelo canal vaginal de uma mulher que não tem gonorreia. E é pingado o nitrato de prata no olhinho do seu bebê. E aí ele é embalado, como tem que ser. Ainda tem gente que coloca uma touquinha, né? Mas tem hospitais que fazem, dá aquela gaze, um laço, bota na cabeça do bebê e dá pra você. Olha aqui o primeiro contato da mãe com o bebê, que massa! O bebê tá cheio de nitrato de prata no olho, não consegue fazer esse primeiro contato visual. Então, não é sobre... não ao nitrato de prata. Não é sobre mulheres unidas jamais serão vencidas contra a cesariana, não quero mais. Não é sobre o médico que está inseguro e não quer arriscar o caos nas mãos. Não é sobre isso. É sobre o acesso à informação. Só com informação que você vai ter autonomia e empoderamento suficiente para dizer não. Queria muito que várias mulheres sentassem numa roda e a gente pudesse, eu me incluindo nessa roda, tá? Porque essas rodas existem, né? Outras pessoas têm acesso, mas eu queria muito que várias mulheres sentassem numa roda e eu também pudesse trocar informações com essas mulheres. E trocar quer dizer dar e receber. Empoderar mulheres nesse sistema que a gente está, principalmente hoje, com a pandemia, que as mulheres grávidas estão sendo desaconselhadas a irem para o hospital e estão tendo seus bebês em casa com muito medo. Com muito medo. Quisera eu pegar na mão de cada uma dessas mulheres e dizer, calma, na natureza tudo flui. Você faz parte da natureza. É possível também. Deixe fluir, permita. Se você tiver saúde suficiente, se seu bebê tiver saúde suficiente. Deixe fluir. Calma. Não deixe instalar o caos por insegurança. Vamos trabalhar no salvamento quando ele for um risco necessário, quando ele for um risco verdadeiro. Não vamos provocar o risco. Quisera eu. Né? E aí a gente vai vir aqui com mais reflexões, com tantas outras... Eita, vou desligar aqui. Com tantas outras atividades ou propostas de empoderamento feminino, tá? Por hoje é só. Beijo, até a próxima.